Olá, que a graça do Senhor Jesus seja com todos que nesse momento nos acompanha aqui nas lições diárias que fazemos, o comentário, que estudamos, que fazemos um resumo todos os dias. Vamos estar comentando, fazendo o resumo, fazendo ali um apanhado da lição diária do dia de hoje. E fala da cidade celestial, da Jerusalém celestial. Fala da Nova Jerusalém. Então faz todo sentido ligarmos como ela apareceu, como ela surgiu descendo de Deus, à Terra, e a visão que João ali teve da Jerusalém celestial, e depois a descrição de cada detalhe, a descrição ali como que ela será. Eu não vou focar nesses detalhes, não. Tem alguns pontos que não vou falar aqui nessa lição de hoje, não. Alguns pontos até contraditórios, pontos até polêmicos, que posteriormente, em outra ocasião, depois, no privado também, a gente pode comentar, podemos falar algumas coisas. Mas eu vou ler e vou mencionar alguns detalhes, alguns pontos que nós vamos aprender na nossa lição de hoje. Eu vou mencionar sobre a herança dos vencedores, como ela então aparece, como ela surge então. Então vamos lendo os versículos que formos comentando sobre essa herança, que os vencedores, que os obedientes, que os tementes a Deus vai ter direito a essa herança. No capítulo 21 de Apocalipse, a partir do verso 1, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, um dos pontos aqui polêmicos que eu não vou tocar, comentar, é sobre o mar. É o mar literalmente? É o mar mesmo? De água, é esse mar mesmo aí, o mar que nós conhecemos, banhando ali as nossas praias? É esse mar? Ou é sentido figurado? O Apocalipse é cheio de sentido figurado. Então, para ser sentido figurado aqui também, é bem provável. O mar falando da corrupção, falando do pecado, falando da maldade, o mar falando em relação a alguma figura. Pode ser o mar literal também? É o que eu creio. Eu acredito que é o mar literalmente, já que Deus está fazendo novos céus e nova terra. Então acredito que o mar esteja incluído também nisso. Mas tudo bem, não vamos focar aqui não. Vamos focar no seguinte, naquilo que vai nos edificar, aquilo que vai realmente nos trazer crescimento espiritual na nossa vida. O novo céu e a nova terra. Que coisa maravilhosa. Vocês sabem que a Bíblia inicia lá em Gênesis capítulo 1, Deus criando céus e a terra. Deus criando tudo. Os astros celestiais, os animais, seres vivos, a vegetação. Deus criando o mundo. Deus fazendo separação entre água e terra, porção seca. Deus separando a expansão. Então nós vemos ali Deus criando, ali no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus criando o céu e a terra. E vemos posteriormente Deus criando um jardim, um paraíso, e Deus colocando dentro desse paraíso, dentro desse jardim, o homem que ele criou. E assim colocou ali o homem e a mulher, o ser humano que Deus então criou. Para que o homem ali cultivasse, para que o homem ali vivesse, convivesse com harmonia com tudo que foi criado. Aí veio o pecado, a desobediência, aí surgiu o homem indo contra a ordem divina. Isso é uma característica não só de Adão, mas uma característica do homem hoje também, que quer ir contra a vontade de Deus, o plano de Deus, quer ir em desobediência, em transgressão, descumprindo a ordem e o mandamento de Deus. O homem também hoje continua do mesmo jeito, igual lá no início. Aí lá Deus criou o primeiro jardim, e o pecado, quando o homem cede a Satanás, desobedece a Deus, dando espaço ao diabo, ali ele então perde direito a esse paraíso. Ele é expulso desse jardim. E ali então agora ele já não vai fazer parte mais desse jardim. E a harmonia que existia agora não existe mais. Os animais mesmo têm guerra entre eles, os animais mesmo, um mata o outro, desequilíbrio ambiental, e a partir dali o próprio homem, causador de todo esse desequilíbrio, causador de toda essa bagunça, porque deu lugar ao diabo na vida dele, deu espaço à serpente, e aí veio o pecado, e o pecado gerou a morte a todos os homens.
Todos que vêm nascendo a partir dali, nasce com a genética pecaminosa, nasce em pecado e precisa de ser perdoado. Precisa de ter o perdão, a remissão de Deus, que é feita através de Cristo Jesus. Crendo em Cristo, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, este pecado dessa desobediência lá de Adão, o pecado lá da transgressão do início, Deus perdoa. Deus não só perdoa, como restaura a vida espiritual do homem. O homem volta a ter comunhão com Deus, podendo falar com Deus e ser ouvido, podendo adorar a Deus, louvá-lo, bendizê-lo, prestar culto a Deus, podendo ouvir do próprio Deus com a vontade dele, a palavra dele, que está aqui. Está aqui. Acesso a nós, com fácil acesso a nós, podendo aqui abrir. Lógico que a gente vai ler, a gente não vai entender muita coisa, mas a gente ora, pedimos a Deus o esclarecimento, que através do Espírito Santo ele nos ilumina, que ele nos esclareça, e Deus então volta a ter comunhão conosco, falando conosco, comunicando sua vontade conosco, falando o que ele quer, o que ele não quer, como ele quer, e ele então mantém um elo juntamente com o homem que perdeu esse elo lá no jardim, através de Cristo Jesus, crendo nele, se arrependendo dos seus pecados e aceitando Cristo como Senhor e Salvador, o homem volta a ter essa intimidade com Deus novamente. Então, lendo aqui, nossa lição de hoje, Deus criando novos céus e nova terra, ou seja, começa a Bíblia falando de uma criação, de um paraíso, a criação de um céu e de uma terra, e termina aqui a Bíblia, em Apocalipse, falando da criação agora de um novo céu, de uma nova terra. Aquela que habita a justiça, que Pedro descreveu lá em 2 Pedro capítulo 3, né, a partir do versículo 10, do 10 ao 13, onde Pedro ali descreve o surgimento de novos céus e nova terra. É isso aqui. Então esse texto de Apocalipse 21, verso 1 aqui, ele entra se completando com o que diz lá em 2 Pedro capítulo 3, do verso 10 ao verso 13 também. Onde vai passar com grande estrondo esse céu, a matéria desta terra, os elementos desta terra que hoje nós conhecemos, vai ser destruído e desfeito, vai ser destruído. Se a gente ler lá o capítulo 20, fala que não se achou lugar para o céu e para a terra. Esse céu e essa terra. Não. Deus então cria, faz novos céus e nova terra. E nós vamos lendo aqui, vamos verificando aqui, que maravilha que é. O privilegiado que vai morar e habitar nessa Jerusalém, nessa nova Jerusalém, nessa cidade santa. Vamos falar sobre a cidade santa? Vamos. Versículo de número 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha o nome, cidade santa. Vai ter pecado lá? Com esse nome que tem a cidade, vai ter pecado ali? Os moradores dessa nova Jerusalém, os habitantes dessa cidade santa, vão conviver com pecado? É lógico que não! É óbvio que não! Olha que privilégio dos habitantes aí, desses vencedores. Olha a herança, né? Herança de vencedores. Olha o privilégio que esses vencedores, esses obedientes a Deus, esses que obedeceram, servindo a Deus em espírito e em verdade, em sinceridade, e não amando suas próprias vidas, entregando-se completamente a Deus, pertencendo a Ele, foram comprados, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós lemos isso durante a semana, né? No capítulo 7 lá de Apocalipse, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, creram no Senhor Jesus. Esses vencedores vão ter esta herança, que já inicia por aí. É uma cidade santa. Não haverá pecado nela. O pecado que houve no primeiro jardim, na primeira terra que Deus criou, o primeiro céu, a primeira terra que Deus criou aqui, que falhou, houve ali a desobediência, o homem não manteve sua obediência a Deus. Aqui o homem então vai ter o afastamento total e pleno do pecado. Para início de conversa, já não vai ter serpente mais. Para início de conversa, não vai ter diabo mais. Nós vemos que o diabo, no capítulo 20, ele foi lançado no lago de fogo e vai ser atormentado lá no lago de fogo de noite. Nós já vemos aí, isso daí já, claro, no versículo 10, Apocalipse 20, no versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Então na cidade santa já não tem diabo, já começa aí o primeiro ponto.
Não vai ter pecado, nem diabo vai ter, né? No primeiro céu, na primeira terra, lá no jardim, teve esse maldito lá, atrapalhando tudo e Adão dando espaço para ele. Esse é o problema. O problema não é só a existência do mal, a existência do diabo. Não, mas o problema é a existência do mal e o homem dando confiança ao diabo. Esse é o problema. É a existência do mal, do tentador? Sim. Esse tentador tentou Jesus Cristo e Jesus cedeu. Esse mesmo tentador que tentou o primeiro Adão, tentou também o segundo Adão, Cristo. Ah, transforma essa pedra em pão e come, mata sua fome. Se joga daqui abaixo, dessa altura aqui, que os anjos do Senhor vão te guardar. Me adora, que eu vou te dar todo o esplendor do mundo. Me adora, que eu vou te dar toda a glória do mundo. Ele tentou também Cristo. A diferença é que o primeiro Adão, igual um bobo, caiu. Eu tô falando porque nós, que eu poderia também ter caído também nessa ladainha, nós, humanos, fracos, frágeis, nós aqui, que não temos noção de nada, sim, nós caímos. Mas Cristo não. Cristo não caiu nessa ladainha. Cristo não caiu nessa tentação do tentador. Cristo resistiu e venceu ele. Venceu o diabo. E não venceu só lá no deserto, nos 40 dias. Venceu ele perpetuamente, quando através de sua morte e a sua ressurreição, Cristo, então agora vitorioso, se tornando ali Senhor de vivos e mortos, tendo a chave da morte e do inferno nas suas mãos, Cristo venceu o diabo. Cristo venceu então o tentador. Então agora não tem diabo mais. Na Nova Jerusalém, Cidade Santa, não tem mais o diabo. Porque não tem mais eu lá, o Adão, para cair em tentação. Não tem mais o homem lá para poder falhar e vacilar e botar tudo a perder de novo. Mas agora, Cristo que venceu o segundo Adão, Cristo que venceu o diabo, agora lançou ele lá no lago de fogo. E ele está agora eternamente sendo atormentado. E na Cidade Santa não vai ter mais pecado. Na Cidade Santa não vai ter diabo. Na Cidade Santa não vai ter maldade, malignidade. A Cidade Santa. Começa por aí já, o nome dela, ela é santa. A Nova Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém, a Nova Jerusalém. Não é a Jerusalém terrena, tá? A Jerusalém aqui terrena, que se encontra lá em Israel, ela é terrena. E os seus habitantes hoje lá são habitantes do pecado também. Mas a Nova Jerusalém será a capital de Deus. A capital central do próprio Criador. Olha só. Vai ser. Aqui, diz, né, alguns estudiosos, não se sabe certo o lugar. Não se sabe certo o ponto exato aqui nessa terra que ela vai se estabelecer. Porém, o que importa, né, que eu falei de pontos polêmicos, contradições, não interessa. Não vamos entrar em contradições, porque isso não interessa. O que interessa é a essência. É o central. Essa cidade que existe. Não importa o lugar que ela vai estar. Aqui, ali, lá. Não interessa. O que interessa é que ela existe. O que interessa é que ela, Santa Cidade, Jerusalém Celestial, vai ser o lugar onde Deus vai habitar com o ser humano que ele criou. O ser humano que creu nele. Os vencedores. Herança dos vencedores. Que descia do céu. Nova Jerusalém que descia do céu. Então João viu ela descendo do céu. Ele viu ela descendo. Fazendo esse movimento aqui, descendo. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aí agora a referência entre essa Nova Jerusalém, onde o seu povo habitará com Deus, onde o seu povo será seu povo santo e filhos, e Deus habitando com eles. Então ali a comparação como uma esposa ataviada para o marido, que é Deus. Então esses habitantes serão essa esposa, nessa cidade, esses moradores dessa cidade, serão a esposa dele. E ela preparada, ataviada como a esposa ao marido. Versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Lembra do Velho Testamento? Como é que foi o tabernáculo lá no Velho Testamento? Muito detalhe, como eu disse, não temos tempo para entrar em tanto detalhe. Não podemos, não dá. O tempo não permite isso. Temos que fazer um estudo específico de cada coisa. Né? E mesmo assim, sendo rápido também do mesmo jeito. Mas, ou seja, lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, como é que surgiu o tabernáculo? Deus livra o seu povo da escravidão do Egito. Deus resgata o povo da escravidão, da servidão
contra Faraó ali. Deus então resgata este povo de Faraó, resgata esse povo da escravidão, da servidão, e então agora este povo livre da escravidão vai levantar tabernáculo. Por que levantar um tabernáculo? Porque agora ele vai estender ali a tenda, estender ali, né, o local como Deus ordenou, cheio de especificidades, cheio de pontos específicos. Então o homem tinha que obedecer cada detalhe. Eu quero essa cor, eu quero nessa medida, eu quero dessa forma. E ali tinha separações, tinha um pátio, tinha o lugar santo dos santos, o lugar ali mais íntimo, que só o sumo sacerdote podia entrar, o lugar onde colocava os utensílios, a bacia, onde se lavava, né? O lugar onde se molava, tudo seu determinado lugar, seu ponto organizado. Deus é Deus de organização. Desde já um aviso. Onde a desorganização não é de Deus, tá? Um aviso. Olha lá como Deus queria as coisas dele e como ele dava detalhe. Deus foi mandar Noé fazer a arca. Tem detalhes? Tem medida específica? Tem especificidades? Tem. Tem detalhes? Tem. Medidas exatas? Tem. Compartimento? Tem. Compartimento? Tudo detalhado, porque Deus é um Deus de organização. Deus não queria tudo embolado. Deus queria separação de animais carnívoros, animais herbívoros. Deus queria separação entre os andares ali daquela arca. Deus queria separação no tabernáculo, aonde vai ficar uma coisa, aonde vai ficar a arca, onde vai ficar outra coisa, onde vai ficar o sacerdote. Ele queria organização. E por isso Deus é um Deus de ordem. Então ali Deus deu ordem, detalhes dos mínimos. E o homem, então, na construção ali desse tabernáculo, obedeceu à risca. E isso aconteceu lá no Velho Testamento. Deus tira o povo da escravidão e agora o povo, então, adora a Deus nesse tabernáculo. Deus, então, permite que o povo levante esse tabernáculo para buscá-lo, para adorá-lo, para oferecer sacrifício. E isso que está acontecendo aqui. Não tem pecado mais aqui em Apocalipse. Não tem diabo mais. O homem não está escravo a nada mais. O homem não está escravo mais ao pecado, aos seus desejos, sua concupiscência. O homem não está escravo mais ao mundo, ao sistema, né? Esse sisteminha mundano. O homem não está mais submisso, sujeito a leis terrenas que vai contra a lei de Deus. Não. Agora o homem está livre. Livre do faraó, livre de tudo. O homem está nessa cidade santa, nessa Nova Jerusalém. E aí é a habitação agora de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens, igual lá no Velho Testamento. Igual lá no Velho Testamento. O povo sai do Egito e agora tem um tabernáculo para adorar a Deus. E ali o homem não está mais preso ao pecado, ao diabo e ao mundo. E agora é o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. Esse é o desejo de Deus desde antes da fundação do mundo. Ter habitação perpétua e contínua com os homens. Hoje isso é possível dentro de nós. Deus habitando em nós. Nós vemos lá em João, quando ele fala que viremos para ele e faremos nele morada. Né? Isso é específico, claro, ali no Evangelho de João. Viremos para ele e faremos nele morada. Deus prometendo fazer morada no ser humano. Então o homem sendo moradia dele. Mas hoje, o que Deus sempre quis, não só morando dentro, mas sendo o rei, mandando no espaço todo. Mandando na totalidade, em todo o espaço. Olha que maravilha. Deus habitando, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aí a fidelidade, ali a comunhão, ali a harmonia, a sintonia do homem com o seu Deus. Deus sendo Deus desse povo, e esse povo sendo servo, o povo único desse Deus. Filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Essa promessa é maravilhosa. Hoje choramos aqui, hoje padecemos aqui, hoje sofremos aqui, mas Deus promete limpar toda lágrima dos nossos olhos. E eu quero fazer uma lembrança para vocês. No Salmo de número 56, no versículo 8, o salmista diz que Deus, ele recolhe as lágrimas que choramos hoje, as lágrimas que hoje caem dos nossos olhos aqui nessa terra. Deus, ele colhe essas lágrimas. O Senhor, ela cai aqui e se seca, mas Deus está computando ela lá no céu. Deus está computando cada lágrima que você chora aqui, que você sofre, padece, mas não nega Ele.
Sofre, chora, mas não nega ele. Não abandona a cruz. Chora, lamenta, cai lágrimas, mas você não abandona a sua responsabilidade que você assumiu com Cristo. Que você assumiu quando creu nele, quando se entregou para ele. Você sofre aflição, sofre tribulação, sofre perdas. Você sofre, é afligido de noite. Você chora. É possível o crente chorar. É possível. Lembra lá no capítulo 11 de João? As irmãs de Lázaro chorando, Maria chorando, Marta. Jesus chorou. Né? Hoje nós choramos aqui nessa terra, mas Deus está computando isso e Ele está colhendo no odre dele. Deus está colhendo essas lágrimas que nós choramos hoje no odre e Ele vai nos recompensar cada uma delas. O Senhor Deus não se esquece do nosso sofrimento, Ele não se esquece da nossa dor. Fique sabendo disso. E ali, nessa cidade celestial, não vai ter lágrimas, não vai ter nada que vai te causar dor, não tem nada que vai te causar pranto. Você não vai chorar. Muito pelo contrário, Deus vai limpar de seus olhos toda lágrima, Ele vai te consolar, Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá morte, não vai ter morte mais, não vai existir isso. Por que não? Porque ela já passou, ela é passado. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tá isso escrito na Bíblia. A morte e o inferno, capítulo 20 de Apocalipse, se você ver lá o versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Não tem morte mais. Não, a morte não vai causar seu dano mais, que hoje causa aqui. Separa nossos entes queridos de nós. Separa um pai de um filho. Separa uma esposa do seu marido. Separa, irmãos de outros irmãos. Mesmo que momentaneamente, é por pouco tempo. Um dia, os que forem salvos, os que foram crentes no Senhor Jesus, um dia vão se encontrar de novo no céu. Então é por pouco tempo. Mas por mesmo pouco tempo a gente chora. A perda, a gente sente a falta. Nós sentimos a perda. Eu poderia mencionar alguns nomes aqui, mas eu serei injusto esquecendo de alguns irmãos que partiram para a glória, que eu sinto falta hoje aqui. Que eu sinto falta. Mas eu sei que eu verei eles novamente. E pode ser um parente nosso, pode ser o meu avô, pode ser chegado de sangue meu. Eu verei ele de novo. Eu o verei, eu abraçarei ele, eu estarei com ele. E lá nessa cidade santa, herança dos vencedores, onde os vencedores habitarão, não haverá mais morte. Não tem morte. Não haverá mais o quê? Nem pranto. Não haverá pranto. Não vamos prantear, dar gritos, chorando, gemidos pela dor. Não haverá pranto, nem clamor, nem dor. Nem dor. A dor que sentimos, que às vezes não é só na carne, na pele, a dor que sentimos às vezes é interior. E essa dor que nos faz chorar, é essa dor que nos faz sofrer. Não haverá lá dor, não haverá dor. Por isso, irmãos, creia. Por isso vale a pena ser fiel. Seja fiel, se dedique, se aplique cada vez mais. Se dedique cada vez mais, seja fiel, porque para onde você vai, a cidade aonde você vai morar, o lugar onde você habitará com Deus, que acabamos de falar, onde seremos habitação com Deus, tabernáculo de Deus, onde você vai, não vai ter choro, nem clamor, nem pranto e nem dor. Isso virou passado. Isso virou passado, não faz parte mais da realidade do salvo que está ali, do privilegiado que está ali. Eu falei essa palavra várias vezes, né? Privilegiado que está ali. Porque o último versículo, o versículo 7, vai falar que realmente é um privilegiado. O vencedor escolhido para estar ali, ele é um privilegiado. Prosseguindo, porque as primeiras coisas são passadas. Falei aqui um monte de vezes. Virou passado. A dor virou passado. O pecado virou passado. A existência do diabo ali virou passado, não existe mais. Pranto, dor, perda, não haverá. Morte, virou passado. Virou passado. Prosseguindo agora, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Preste atenção nessa palavra. Ele faz nova todas as coisas. Ele não refaz. Ele não está refazendo. Ele não está pegando, igual a massinha de modelar. Você já usou massinha de modelar? Você aperta, aperta, aperta e cria ali um boneco. Aí a mesma massa você desfaz o boneco, aperta, aperta, aperta e faz uma bolinha. A mesma massa que você fez o boneco e a bolinha, você aperta, 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 faz uma casinha.
A mesma massa, você desfaz. Não, a Bíblia aqui não fala que vai ser igual a essa massinha, que você der dessa mesma matéria, você vai desfazer e refazer. Não, não é nada de refazer. Aqui ele vai fazer nova. Nova. Por isso que não vai. Eu digo para vocês, estudando essa passagem aqui, não há nada nesse mundo que você já. Que você tenha visto nesse mundo que vai ser igual o que Deus vai fazer. Não há. Porque vai ser tudo novo. Não vai ser a mesma coisa. Não está aqui que será da mesma coisa. Vai ser novo. Então, se vai ser novo, a matéria é nova. Ou seja, a forma é nova. O conteúdo é novo. O estilo é novo. Ou seja, nada aqui, nada dessa terra, que eu disse no começo, que Pedro falou que vai ser destruída, vai ser desfeita, os elementos aqui ardendo se desfarão. Nada aqui nesse mundo que vai ser desfeito, destruído, Deus vai copiar e refazer na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Não vai, porque ele vai fazer nova. A palavra nova quer dizer diferente, quer dizer outro, novo, vai fazer novo. Não vai ser igual o que era, novo. É isso que significa. Versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Que privilégio a morar, habitar nesse lugar, hein? Faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus não mente. Deus não mente. E ele não vai enganar o homem. O diabo mente. O diabo engana o homem. Ele fala coisas que o homem acredita para sua perdição. Vou te dar glória, vou te dar muito sucesso, vou te dar fama e seguidores e você vai ser rico. O diabo fala e engana. Aí você morde a isca, buscando a fama que ele prometeu, buscando a glória que ele prometeu, e no fim você vai ganhar, sabe o quê? Lago de fogo e inferno. Com a sua ganância, com tanto ouro, com tanto dinheiro, que você não vai levar nem 0,1% disso pro seu túmulo. Alexandre o Grande que o diga, tá? Porque ele deixou isso claro, que de tudo que ele conquistou, Alexandre o Grande, reza a lenda, tudo que ele conquistou, todas as glórias que ele teve, vitórias que ele teve sobre outro povo, subjugando outro povo, ele não ia levar nada disso para a sepultura, para onde ele ia. Ele falou isso. Eu quero que todos vejam isso, que eu conquistei e não levei nada do que eu conquistei. Olha, Alexandre o Grande disse isso. E eu então? Ele que conquistou tudo e reconheceu que não vai levar nada, e eu então? Vou querer começar a ter tudo para não levar nada também? Não. É onde o diabo engana. Promete te dar tanto fama, te dar tanta coisa, e no final ele vai te dar um fogo do inferno, onde ele mesmo vai estar eternamente e quer levar você para lá. Não acredita nele. Vou te dar prazer. Você terá muitas mulheres. Você terá prazer para curtir. Ele fala isso, você vai ter prazer para curtir, e depois desse prazer que dura minutos, esse prazerzinho que dura pouquíssimo tempo, depois vai resumir, sabe em quê? Inferno eterno, perdição eterna. Não caia no papinho de diabo, mentiroso enganador. Ele é mentiroso, ele é enganador. Deus não mente, não engana. Tudo que ele falou aqui na sua palavra, ele vai cumprir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vai passar. Tudo que eu tenho falado vai se cumprir, tintim por tintim, item por item, detalhe por detalhe. Tudo vai se cumprir. Tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus não mente. E quando ele disse essa descrição da Nova Jerusalém, quando ele disse essa descrição da Cidade Santa, ele disse, faço nova todas as coisas, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6, e disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, tudo começa e termina nele. Ele está presente desde o início até o fim de tudo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nada começa sem a permissão dele e nada chega ao fim sem a permissão dele. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Por isso o homem pode buscar em Deus saciar a sua sede espiritual. Em Deus, e não no mundo, e não na sabedoria humana, e não na consulta de cartas, não na magia, não no pecado,
não na maldade, na idolatria, não no golpe, não no estelionato. Não adianta você querer matar a sede da sua alma pecando, afundando-se no pecado, afundando-se na enganação. Não, porque você mata a sede da sua alma em Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador e se rendendo aos pés dele. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E agora o verso 7, finalizando a nossa lição de hoje, verso 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Olha o título da nossa lição de hoje. O vencedor, a herança dos vencedores. Quem vencer, vale a pena negar o mundo, negar a carne, vale a pena falar não ao pecado, negar o pecado, vale a pena negar tudo que é prazer, tudo que é coisa desse mundo, desse século, vale a pena. Vale a pena se entregar e se dedicar somente a Deus, vale a pena. Vale a pena servir somente a Deus e adorar somente a Deus, vale a pena. Vale a pena falar não em tudo que é coisa ruim, em tudo que é coisa pecaminosa, vale. Porque quem vencer, o vencedor, tudo isso que lemos aqui da Cidade Santa, tudo isso que lemos aqui, onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, vale a pena porque o vencedor vai herdar todas essas coisas. Ele vai estar presente com o seu Deus e será moradia de Deus, e Deus vai habitar com ele nessa cidade. Vale a pena, porque ele vai adorar a Deus face a face. Deus vai fazer um tabernáculo dele com os homens aqui na Cidade Santa. Vale a pena. Vale a pena adorar a Deus, se entregar a Ele e pertencer somente a Ele e não a este mundo. Dar ouvido somente a Deus e não dar ouvido a Satanás. Vale a pena. Vale a pena obedecer a palavra. Vale a pena se entregar de corpo e alma à palavra e se sujeitar à vontade de Deus. Se sujeitar à palavra de Deus. Vale a pena. Por que vale a pena? Porque o vencedor, aquele que vencer, vai herdar todas as coisas. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Filho de Deus. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nessa lição. Essa lição é do dia 26 de setembro de 2024 e que nós estamos fazendo essa lição junto com a lição do dia 27. Essa lição acabamos de ler do dia 26, falando da Cidade Santa. E agora, a continuidade, a parte 2, vai ser a lição do dia 27, falando detalhes da Cidade Santa. Como ela é, como ela é linda, a glória que ela tem, o que faz parte dela. É onde o salvo estará habitando com Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.